Neste screencast, vamos continuar a ver como redigir um inquérito por questionário. Mais concretamente, vamos passar à redação da introdução e das perguntas do questionário, ou seja, a sua parte principal. E isto porque o documento já foi pré-preparado através dos estilos e do cabeçalho e rodapé. Portanto, chegou a altura de introduzir o título do questionário. E para isso, tinha sido pensado um estilo que era o título 1. Logo, vamos na caixa de estilos escolher esse estilo para poder agora redigir o respectivo texto. É conveniente ter ligado o botão Mostrar e Ocultar para que se veja todos os caracteres que foram digitados via teclado. Por exemplo, este símbolo que aqui está é a marca de final de parágrafo, o Enter, e depois de carregar nessa tecla, no Enter, o estilo para o parágrafo seguinte fica outra vez o normal. Aqui foi colocado um Shift e Enter, que é designado por esta seta, para que não mudando de parágrafo, se continuasse na mesma com o estilo título 1, mas partindo a palavra questionário sobre do seu tema principal. Agora vamos tirar partido do estilo normal para escrever a introdução do questionário e a primeira linha surge ligeiramente mais à direita, daí a introdução destas duas tabulações que foram definidas no estilo normal, que foi 0,5 e 1 cm à esquerda. Logo, carrego no Tab a primeira vez, salta para a posição 0,5, carrego de novo, salta para a posição 1 cm e já pode escrever a introdução, que simplesmente pede às inquiridas que respondam de forma sincera, porque não se trata de avaliar os seus conhecimentos com respostas certas nem erradas. Já para o segundo parágrafo, já vou apenas inserir um tab para que o cursor salte para a posição 0,5 cm, porque normalmente o primeiro parágrafo começa mais indentado do que os demais. E aqui garantimos a confidencialidade das inquiridas e agradecemos a sua colaboração. Chegou ao fim a introdução, já podemos avançar para as perguntas que serão organizadas em grupos. Para isso, tinha sido pensado o estilo título 2 para definir o título de cada grupo. Logo, vamos escolher o título 2 da lista de estilos para poder escrever, neste caso, o título do grupo A, que será constituído por perguntas que pretendem caracterizar a grávida que vai responder e a fase da gravidez em que ela está. E agora convém numerar as perguntas do questionário, bem como as suas opções de resposta, porque é através desses códigos numéricos que depois se irão introduzir as respostas nas respectivas bases de dados ou folhas de cálculo, consoante a opção do investigador. Vamos usar aqui o botão da numeração automática, que por defeito indenta o parágrafo ligeiramente à direita, mas nós vamos retroceder, portanto diminuir o avanço, para que ele fique encostado à margem esquerda e assim se possa aproveitar o máximo de espaço, mais uma vez, perseguindo o objetivo do questionário ficar o mais compacto possível. E a primeira pergunta será o nome da inquirida. Apesar de, aqui em cima na introdução, se ter dito que se irá preservar o anonimato das grávidas, nós necessitamos do seu nome porque, como se pretende aferir se a ansiedade pré-natal vai sofrer alterações antes em relação ao depois do ensino de cuidados, nós necessitamos de fazer um questionário pré-ensino, que é este que estamos a redigir, e um questionário pós-ensino de cuidados, que irá ser feito mais tarde. Logo, fica aqui entre parênteses essa ressalva de que só pretendemos o nome para poder identificar o segundo questionário da inquirida. E acrescentamos aqui um conjunto de underscores para que a grávida possa identificar aqui o seu nome. No final da primeira pergunta, ao dar Enter, automaticamente o cursor passa para o tópico 2, segunda pergunta, como seria de esperar, mas nós tínhamos decidido que íamos ter uma folga entre as perguntas, que seria definida através daquele estilo parágrafo entre perguntas. Por isso, podemos já definir esse estilo aqui da lista para podermos prosseguir. E agora sim, podemos copiar a primeira para obter a segunda pergunta e poder alterá-la ao nosso gosto. E neste caso, vamos perguntar a data de nascimento da grávida, o que nos permitirá, mais tarde, calcular a sua idade. Vamos copiar estes dois parágrafos, portanto já a folga e a pergunta, para poder fazer a terceira pergunta, que neste caso será o estado civil. Mas o estado civil terá como opções de resposta um conjunto de categorias, solteira, casada, divorciada e assim sucessivamente, que serão subtópicos. Logo, ao dar Enter para prosseguir com o questionário, o Word assume que queremos fazer a quarta pergunta, mas na realidade queremos fazer um subtópico da terceira. Logo, vamos despromover este quarto tópico, aqui no botão Aumentar Avanço, e como não pretendemos letras, mas sim números para o código das opções, vamos com o botão direito aceder às marcas e numeração e alterar de letras para números a identificação de cada uma das opções.
E como não queremos que a sua opção fique tão afastada do seu tópico principal, teremos que vir aqui à régua, onde aparecem os símbolos não só das tabulações, mas também o avanço da primeira linha, que é este triângulo que aponta para baixo, e vou retirar a tabulação, o avanço pendente, que é este triângulo que aponta para cima, ou o avanço da esquerda, que é este quadrado, e vamos puxá-los, neste caso clicando no quadrado, mais para a esquerda, para que o subtópico fique corretamente indentado. E agora já podemos escrever as opções desta pergunta. Cá estão elas. E como é suposto que a inquirida assinale uma das opções, convém colocar aqui umas caixas para que a pessoa possa assinalar a sua resposta. Para isso, colocamos o cursor atrás da primeira opção, solteira, e vamos ao menu Inserir símbolo, para poder, no tipo de letra Symbol, escolher uma das caixas, que aqui aparece, qualquer uma delas, e inserir à esquerda da respectiva opção. Portanto, é preferível ser à esquerda para que fiquem todas alinhadas. Agora, já podemos aproveitar esta caixa e copiá-la. Também pode ser via teclado, com o Ctrl+V. E estaria concluída a terceira pergunta, que seria o estado civil. Para fazer a próxima pergunta, que são as habilitações literárias, vamos precisar de uma estrutura deste tipo. Um parágrafo para a pergunta em si, habilitações literárias, e depois um conjunto de opções para sem escolaridade, ensino básico, ensino secundário e ensino superior. Portanto, terá 4 opções. Logo, eu vou copiar o parágrafo de folga entre perguntas e vou copiar estes 5 parágrafos para poder colá-los no final e aproveitar estas opções para as editar e alterar o texto. Reparem que a numeração já veio corretamente, as caixas também já estão identificadas e a numeração das opções também. Só temos agora que alterar o texto que aqui está para aquele que pretendemos. São as habilitações literárias com os respectivos textos que já referi. Cá estão elas. A próxima pergunta será a classe social, que, mais uma vez, terá uma pergunta e as suas opções, classe baixa, média e alta. Vamos de novo copiar a folga e aquilo que precisamos, que são a pergunta destes 3 primeiros tópicos, para poder aproveitar toda a numeração das caixas. Nesta fase, convém referir que as perguntas ordinais, como são o caso da 4 e da 5, existe uma ordem entre as suas opções, podemos compará-las, convém começar da opção cujo significado é o mais baixo, por exemplo, sem escolaridade, por exemplo, baixa, e ir aumentando depois o significado de cada uma das opções. Isto porquê? Porque sendo o 1 o número mais baixo, é mais coerente que signifique a opção mais baixa. Ou seja, um 4 é maior que um 1, logo, quem tem o ensino superior tem mais qualificações do que quem não tem estudos, neste caso. Quem pertence à classe alta tem mais posses do que quem pertence à classe baixa. Um 3 é maior do que um 1. Portanto, faz mais sentido que assim seja. Antes de prosseguir, vamos gravar o documento e vamos lhe dar um nome. Neste caso, é o pré-ensino. E agora sim, já podemos prosseguir com o questionário. A próxima pergunta que vamos fazer é a etnia ou raça da grávida, porque essa questão cultural também poderá afetar a forma como ela vê a sua gravidez e a sua ansiedade pré-natal. Então, será em tudo idêntica à pergunta 1. Vamos copiá-la. Teremos que definir aqui este parágrafo como sendo o tal de folga, parágrafo entre perguntas, e colar aqui a próxima, que será a etnia ou raça. E podemos apagar esta parte final e ficar apenas com os underscores até ao fim, para que a pessoa possa dar a sua resposta. Além disso, acrescentaram-se também outras 3 perguntas em tudo idênticas, à da etnia ou raça, portanto com texto e um conjunto de underscores, como seja uma profissão, também poderá afetar a forma como a gravidez é encarada e os problemas que ela pode vir a gerar. O número de filhos que a grávida tem, é importantíssimo saber se ela já tem alguma experiência prévia em cuidar de bebés ou não. E o tempo de gestação, portanto, em que fase é que vai a sua gravidez, neste caso em número de semanas. De seguida, vamos fazer uma pergunta que parece também bastante pertinente, que é se a gravidez é ou não é desejada. Para isso, vamos aproveitar também a última pergunta, apesar de não ser bem com sublinhados, que vamos obter a resposta. E agora, em vez destes sublinhados, vamos colocar um sim, 2 não, que é arbitrária a ordem, se será primeiro o sim ou primeiro o não, porque a pergunta é nominal e não ordinal. E vamos colocar umas caixas para a pessoa assinalar a sua resposta, copiando-as aqui de cima. E o mesmo atrás do não. De novo vamos gravar e prosseguir com o questionário.
Agora, perguntando 3 características, poderão também ser importantes para aferir da evolução da gravidez, se está a evoluir normalmente. Nomeadamente o peso que a grávida tinha antes da gravidez, o peso com que ela está agora, o que, comparando com o tempo de gestação, permite saber se está no peso adequado, e a altura da grávida, porque também o peso varia com a altura, como é sabido. Para terminar esta secção da caracterização da grávida e da gravidez, basta perguntar se ela tem hábitos tabágicos, consumo de álcool e problemas de saúde. Para isso, vamos aproveitar a pergunta 10, com um parágrafo de folga, onde só temos que mudar a primeira parte. O sim e o não já estão corretos. O mesmo em relação ao consumo de álcool. Se tem algum problema de saúde, também é idêntica. E se sim, portanto aqui não vou dar a folga porque elas estão relacionadas, diga qual o problema de saúde ou quais os problemas de saúde. Com isto, terminávamos o grupo A.